Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Todas as terças e em 2025, questões sobre relacionamento virtual. Participe você também. Como os homens árabes veem o papel da mulher em um relacionamento? Poxa gente, essa pergunta de $1 milhão, será? Será que hoje eu respondo aqui a perguntinha de $1 milhão? Bom, espero que sim, espero que a gente chegue aí um resultado positivo para você, né? Beber uma aguinha. Gente, o negócio é o seguinte. Quando você está diante de uma cultura árabe, é muito comum. Eu preciso entrar nesse aspecto para me poder sair dele, para que você entenda melhor. É muito comum que você escute falar assim, o homem ele é machista, ele manda nisso, ele faz aquilo, ele faz aquilo, ele faz aquilo outro. Ponto. É bem importante que você entenda que dentro de um país islâmico, você vai ouvir muito, principalmente as mulheres no virtual, falar assim, a família dele não me aceita. É muito difícil você ouvir isso, você vai ouvir assim, a mãe dele não me aceitou. Você vai ouvir a mãe não quer, a mãe não aceita, a mãe isso, a mãe aquilo, você vai ouvir a mãe. Porque quem manda na família é a mãe. Você pode ver aí um monte de gente, um monte de fórum, um monte de lugar falando que a sociedade é machista, mas quem manda na casa é a mãe. Entende? Da porta da rua para dentro, quem manda é exclusivamente a mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala do papel da mulher dentro de um relacionamento, e a gente parte do ponto que quem manda na casa é a mãe, então as expectativas e o que se espera da mulher é muita coisa, tá? Quem é o pai? O pai é aquela figura que vai trabalhar e dar o dinheiro para a mãe. Ponto final. Quem você vê assim, Fernanda? Poxa, todo mundo vejo assim. Eu vejo meu sogro ser assim, eu vejo meus cunhados serem assim, eu vejo meu marido ser assim, é assim que eu vejo. Todo mundo é assim? É que não. Nem todo mundo é assim, todo mundo tem a sua personalidade. Então, é bem importante você saber o seguinte, você está se relacionando, a primeira questão é você saber qual o papel daquela mulher dentro do relacionamento. Mas isso não vai depender exclusivamente da religião. Isso vai depender da cultura que aquela pessoa está inserida. Isso vai depender daquela sociedade também que ela está inserida. Então, por exemplo, como que é a casa dessa pessoa? Fernanda, o que eu percebo é que a mãe que manda, a mãe que faz isso, a mãe que vai ser aquilo. Então, aquele é o molde da sociedade que ele está inserido. Então, se na casa dele vai ser assim, é muito provável que na sua casa com ele vai ser assim também. Se não for assim, quer dizer que aquela sociedade onde ele está inserido é um pouco diferente, né? Então, é importante que você saiba que a forma como o homem vê a mulher, isso pode variar muito. Isso pode variar, mas tradicionalmente é importante que se saiba que as mulheres, ela é vista como uma cuidadora da família. E não somente isso, ela é vista como uma pessoa que tem visão sobre a família, tá? Então, ela permeia sobre todas as relações da família, porque é esperado que essa mulher tenha uma visão da família. Tá? Em muitos casos, é interessante que se diga que o homem ele espera que essa mulher apoie ele, apoie e mantenha a harmonia naquele lar. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque às vezes você tem relacionamentos virtuais com pessoas que não estão saudáveis, tá? O que é muito comum, não é uma coisa, você vai ver mulheres se relacionando no virtual completamente doentes psicologicamente falando, né?
mulheres já muito sofridas, mulheres que já, enfim, tem um histórico aí de relacionamentos mal sucedidos, de situações que não estão legais, e esses homens no virtual a mesma coisa. Aí são pessoas que têm brigas frequentes, tal, e aquele relacionamento, ele acaba não sendo exatamente o que ele vê na casa dele, com relação ao pai e à mãe. Então, ele às vezes chega todo com sede ao pote, fala, não, eu vou me casar, vou ter filho com essa mulher, eu vou fazer, vou acontecer. E com o tempo, a sua postura na discussão, a postura dele, o desfecho da história, ele fala, poxa, não é exatamente a mulher que eu quero para ser a mãe dos meus filhos. Isso pode acontecer horrores de vezes, com várias pessoas diferentes. E sempre que isso acontecer, ele vai acabar comparando você com a mãe dele e vai falar, não é exatamente a mulher que eu tô procurando. Porque de uma maneira, como é que eu vou dizer, uma maneira perceptível ou não, ele vai estar sempre procurando uma mulher baseado no que ele vê com relação à mãe dele. E aí, toda vez, por exemplo, eu já conversei com mulheres no virtual que faz essa aliança lá com o camarada, e a própria mulher pega e ameaça ele com alguma coisa que ela tenha de documentos, né, pessoais, assim, fotos, essas coisas. E aí, quando briga, acaba jogando isso na cara, falando outras coisas, aí quando fica tudo de bom, ele vai refletir, ele vai falar, poxa, não é exatamente o que eu estava pensando para uma família, né? A mesma coisa, você vê ele lá em situação financeira ruim. Eu tô aqui mexendo nessa plantinha. Você vê ele lá em situação financeira ruim. Aí você pega e fala assim, eu vou mandar um dinheiro para ajudar, tal. Aí quando ele acaba intimamente observando essa situação, ele não vê na casa dele um molde desse, né? A mãe dando um dinheirinho escondidinho pro pai dele para ajudar. Então é como se aquela relação sua com ele tivesse algumas falhas. E isso vai esfriando a relação, né? Porque se você parte do ponto que ele espera que tradicionalmente aquela mulher seja uma cuidadora da família e que ele tem os papéis dele sociais, a situação que vai desenrolando no virtual faz ele perceber que aquele relacionamento dele tem algumas falhas. Então ele vai começar a ter um encanto quebrado dentro daquela relação. Então muitas vezes a mulher vai dar um dinheirinho para ele, acha que está alimentando a relação, mas não está. Ela está minando a relação. Aí ela vai, enfim, ela procura preencher aquele relacionamento com aquele papel que ela está acostumada a exercer, né? O papel de pai e mãe, o papel que, infelizmente, a sociedade acaba tendo, né? É uma mulher que tem jornada dupla, uma mulher que é o pai, que é a mãe, é uma mulher que é o esteio da família. E isso, dentro de uma cultura que não está acostumada, ele acaba pensando, puxa, talvez eu vou pensar mais um pouco, né? É a mesma coisa que quando você chega numa loja e tem alguma coisa que você quer muito, aí você começa a olhar, custo-benefício, aí você fala, poxa, vou pensar mais um pouco. Entende onde eu quero chegar? Então, resumidamente, o que ele está procurando? Ele está procurando uma mulher que seja cuidadora da família, mas não necessariamente aquela que vai dar tudo exatamente na mão dele. Ele está esperando uma mulher de pulso firme, para quando chegar em casa, ela ser uma administradora dos membros da família, porque é isso que ele está acostumado. Mas você não precisa ser assim, né? Você tem que entender que você é como você é. E a partir do momento que aquele relacionamento desenrolar, simplesmente vocês vão se conhecer melhor, ele vai conhecer você melhor e vai chegar à conclusão se você tem aquele perfil ou não. E se você não tiver, tudo bem. A vida segue, não é verdade? Você não é obrigada a ser a mulher que ele quer que você seja.
como ele também não tem que ter o peso de ser o homem que você procura. É bem importante que a gente fale isso. Não só do papel da pessoa, o papel que a pessoa espera, mas é bem importante que você saiba que você não precisa se colocar nesse papel. E na próxima terça, quais são as tradições familiares importantes nos relacionamentos árabes? Se você gosta desse tema, não deixe de assistir. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Curta, comenta, compartilhe. Filemena, assalamu alaikum. Bye, bye.